Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Esse vídeo que vamos fazer hoje sobre destilação vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Química Orgânica é Vida, e também dentro do conteúdo da plataforma Analor, como todos os vídeos anteriores. Nessa primeira imagem podemos ver um kit de destilação simples montado. A gente vai depois no laboratório explicar o passo a passo da montagem desse equipamento, mas antes disso vamos falar um pouquinho sobre a teoria envolvida aqui nesse processo, o processo de destilação. Antes disso vamos falar um pouquinho de algumas aplicações práticas. A primeira delas muito importante, a destilação de petróleo, onde todas as frações de petróleo podem ser obtidas. Temos aqui uma representação esquemática de uma torre de destilação de petróleo a pressão atmosférica, onde o petróleo vai alimentando essa coluna e com o aquecimento em diferentes temperaturas dessa coluna, em diferentes alturas dessa coluna, a gente pode ir retirando cada fração do petróleo, desde os mais pesados até os mais leves, como o GLP. Aqui uma outra aplicação, destilação de bebidas, as bebidas destiladas, como por exemplo o uísque, cachaça, etc. Bom, vamos falar um pouquinho agora da fundamentação teórica. Aqui dois personagens bastante importantes no desenvolvimento da teoria que a gente utiliza para entender o processo de destilação. Rudolf Clausius, Benoit Clapeyron, que em conjunto desenvolveram essa equação onde a gente obtém a relação entre a pressão de vapor em equilíbrio termodinâmico com o líquido que deu origem a ela em diferentes temperaturas, a conhecida equação de Clausius-Clapeyron. E o que a gente pode observar é que é uma relação logarítmica, ou exponencial, dependendo de como a gente queira expressar essa equação, mas essencialmente o que a gente pode ver é que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, que a gente pode entender de uma forma bastante intuitiva, que quanto mais energia a gente coloca, submete esse sistema, mais moléculas vão conseguir escapar para a fase de vapor, fazendo com que a pressão de vapor aumente. Quando essa pressão de vapor iguala com a pressão de vapor externa, a pressão de vapor exercida sobre esse líquido, a gente diz que o líquido entrou em ebulição. A destilação nada mais é do que um processo de separação onde o líquido entra em ebulição e ele condensa e é recolhido num outro recipiente. Se a gente coloca uma coluna de fracionamento, mais ou menos naquela ideia da coluna de fracionamento de petróleo que a gente viu na primeira figura, a gente tem o que a gente chama de destilação fracionada. A gente vai depois entender o porquê dessa coluna e o que acontece quando essa coluna não está presente, ou seja, quando a gente está numa destilação simples. Mas aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui à direita, vou jogar minha imagem aqui para o outro lado, aqui uma linha bem fininha, não sei se dá para ver direito, 101,3 kPa, equivale a 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica normal. É quando o líquido entra em ebulição, quando ele está submetido a essa pressão. E esse ponto de ebulição, a pressão atmosférica, é chamado de ponto de ebulição normal. Então aqui, se a gente vier aqui nessa linha paralela aqui ao 101,3, quando a gente tocar na curva de pressão de vapor versus temperatura da propanona ou da acetona, e a gente joga aqui para o eixo X, a gente vai encontrar o ponto de ebulição normal da acetona, ou seja, 56 graus, do etanol 78 graus, da água 100 graus e do ácido etanóico ou ácido acético 118 graus. Vamos agora falar de dois importantes pesquisadores aí do século XVIII
19, né, que contribuíram de uma forma bastante importante para a compreensão da fisicoquímica desse processo de destilação, tanto a simples quanto a fracionada. A lei de Dalton, a primeira dessas leis que a gente vai mencionar aqui, Dalton observou, né, que numa mistura gasosa, num comportamento ideal, a pressão de vapor de uma mistura de gases pode se comportar de forma independente dos demais componentes. Assumindo isso no comportamento ideal, a gente pode então dizer que a pressão de vapor total de uma mistura de componentes gasosos é igual ao somatório das pressões de vapor de cada componente, que a gente pode chamar de pressão parcial. Então a pressão de vapor total é igual ao somatório das pressões parciais, ou seja, da pressão exercida por cada componente nessa mistura gasosa. Raoult, em 1887, observou que a pressão de vapor de um componente de uma mistura é sempre menor que a pressão de vapor desse componente no estado puro e é proporcional à sua concentração. Ou seja, né, a gente pode expressar como a gente está vendo aí nesse slide, né, a pressão de vapor de um componente I de uma mistura é igual à pressão de vapor desse componente I, se ele estivesse puro, vezes a fração molar, ou seja, a sua concentração em relação aos outros componentes dessa mistura. Se a gente combina a lei de Dalton com a lei de Raoult, a gente pode dizer que a pressão de vapor total, que é o somatório das pressões parciais, pode ser reescrito como o somatório das pressões de vapor no seu estado puro vezes a concentração ou a fração molar de cada componente. Temos aqui um diagrama de fases de uma mistura binária de A e B, onde a linha em vermelho representa a temperatura de um líquido quando ele entra em ebulição, e essa mesma composição no estado vapor. Abaixo da linha em vermelho a gente tem a substância no estado líquido, acima do verde a sua composição na fase vapor, e entre as linhas vermelho e verde uma mistura líquido-vapor, né, em equilíbrio. Ou seja, entre essas duas curvas o líquido e o vapor estão em equilíbrio, ou seja, em ebulição. Então, quando a gente tem, por exemplo, o componente B puro, o ponto de ebulição dessa mistura, que não é mais mistura, já que B está puro, né, vai ser o ponto de ebulição do componente B, e a mesma coisa a gente pode dizer para o A. Então, nas duas extremidades, na esquerda e na direita, a gente tem o ponto de ebulição de A e o ponto de ebulição de B, e em qualquer composição intermediária, onde A e B estão misturados, a gente pode saber qual é a composição dessa substância no estado líquido, em que composição ele vai se encontrar na fase vapor. A gente vai poder ver isso na próxima figura. Aqui é uma aparelhagem de destilação simples montada de forma esquemática, a gente vai falar isso depois, né? Então, se a gente for fazer uma destilação simples dessa mistura, a gente pode observar algo desse tipo. Então, aqui nós temos uma composição inicial de A e B misturados em aproximadamente uma mistura 1:1. Quando ele entra em ebulição, significa que ele vai estar nessa composição aqui 1:1, tocando aqui na curva vermelha. E se ele está em ebulição, eu vou ter um equilíbrio líquido-vapor, só que na fase vapor, que está nessa curva em verde, eu tenho uma outra composição. Então, quando esse líquido destila numa composição 1:1, ele condensa mais enriquecido na substância mais volátil, mais próximo aqui da extremidade direita, na extremidade da direita desse gráfico, né? E a gente, seguindo aqui essa linha pontilhada, a gente tem o ponto de ebulição da mistura na sua composição inicial, né, no processo de destilação. Se a gente
continuar essa destilação, o que vai acontecer? Se está saindo mais do B do que de A, o que está lá no nosso balão de destilação, nossa fase líquida, vai se enriquecendo no componente menos volátil. Então, no instante T, no instante, digamos aí, alguns minutos, né, após o início da destilação, ele já está mais enriquecido agora no componente menos volátil do que ele estava no início. Já não é mais 1 para 1, agora eu estou com uma composição mais rica no componente A. Consequentemente, quando essa nova composição de líquido estiver destilando, o ponto de ebulição dessa mistura vai ser um valor maior do que o ponto de ebulição dessa mistura no início da destilação. E o que vai estar condensando vai estar mais enriquecido no componente com ponto de ebulição maior, do menos volátil, né, do que a gente tinha no início da destilação. E, portanto, essa temperatura de ebulição vai subindo conforme a destilação vai se passando. E se a gente quiser montar, né, se formos fazer um gráfico de uma curva de destilação, numa destilação simples, é o que a gente deve observar tipicamente esse tipo de comportamento. A temperatura, o volume de destilado recolhido vai apresentar um ponto de ebulição cada vez maior, até que todo o líquido menos volátil sobre no balão, e é possível até que no final da destilação a gente consiga recolher praticamente o líquido menos volátil, praticamente puro. Mas não é um método de separação líquido-líquido eficiente. Essencialmente, a gente vai estar o tempo todo recolhendo no balão de destilação sempre uma mistura dos dois componentes. A gente vai agora para o laboratório realizar esse experimento da destilação simples. Ok? Então até daqui a pouquinho. Valeu! Bom, estamos aqui já no laboratório para realizar a destilação simples, né? Então tem aí as partes separadas, um balão de fundo redondo, condensador de tubo reto, já está com as mangueiras aí encaixadas. Tem aí uma proveta, o recolhimento poderia ser feito numa proveta para poder ir fazendo aquela curva de destilação, volume de destilado versus temperatura. Aqui uma cabeça de destilação simples, mas a gente vai ter que colocar essa cabeça de destilação simples, aqui a gente vai passar um pouquinho de Teflon para poder ficar um encaixe mais justo, evitar vazamentos. Não é o ideal é que o ajuste já pudesse ser feito sem a necessidade de colocar essa fita de Teflon, porque ela nunca vai dar uma vedação perfeita. O Teflon ele é um pouco poroso se a gente for olhar microscopicamente, né? Mas ele vai, pelo menos nesse caso, vai fornecer um ajuste um pouco melhor. Então estamos colocando aí Teflon em todas as partes para poder ter um melhor ajuste. A gente não tem aqui um adaptador de termômetro, então a gente está usando aí de forma improvisada um tubinho de látex cortado, encaixado aí na parte superior da cabeça de destilação, e vamos precisar, no nosso caso, aí, usar um redutor, já que o nosso balão de 250, a junta dele é 24 por 40, a gente está sem balão de 250, com junta 14 por 20, então a gente vai usar esse redutor, estamos passando Teflon aí nele também, em todas as partes machos de encaixe, né? Então já está aí encaixado no balão. Vamos usar diversas garras para dar suporte ao equipamento. Então aqui uma garra prendendo o balão a uma haste universal, uma garra móvel, né? A gente pode ajustar tanto a altura quanto a profundidade em que essa garra vai estar afixada, em que essa garra vai estar afixada à garra e ao balão, de modo a não haver nenhuma tensão, para evitar as quebras, as possíveis quebras que possam ocorrer devido a essa tensão. Repara, né, que a mufa, né, que é essa parte que fica presa à haste universal, a garra fica presa com a base da garra para baixo, né? A gente muitas vezes vê uma montagem
que não é a melhor, né, quando ele coloca de cabeça para baixo, né, em vez da parte que deveria ser uma base, ele fica por cima, então não vai dar o mesmo tipo de segurança como suporte a esse equipamento. Aqui o nosso condensador de tubo reto, a gente vai preencher ele com água para poder todo esse encamisamento do condensador promover a condensação quando o vapor chegar nesse tubo interno do condensador. Então a gente vai botar esse condensador de pé para que a água vá preenchendo de baixo para cima, de modo que esse fluxo desse refrigerante, que é essa água que vai estar a temperatura ambiente, né, uma temperatura mais baixa do que o vapor que vai estar chegando no condensador, né, esteja fluindo no sentido contrário ao fluxo do vapor que vai estar chegando ao condensador. Então, os vapores que vão estar subindo lá do balão vão chegar na parte de cima do condensador, vai condensar e por gravidade vai descer para a parte mais baixa, aonde ele vai ser recolhido. E a água que vai estar no condensador vai estar indo no sentido contrário, de modo que esse vapor, quando condensar, encontre o líquido refrigerante em temperaturas cada vez mais baixas. Estamos colocando aí algumas pérolas de vidro no balão para evitar a ebulição tumultuosa, para evitar que haja projeção desse líquido, ao invés dele ser destilado, ele projete, né? Então, para evitar que isso ocorra, a gente está colocando algumas pérolas de vidro, poderia ser lascas de porcelana, qualquer coisa que vá ajudar aí a ter uma ebulição mais controlada. E na outra extremidade do condensador, onde o líquido vai ser recolhido, a gente vai colocar uma unha de destilação. Então, nós estamos passando aí também um pouco de teflon na parte de baixo do condensador, onde a junta é macho, né, encaixando aí o condensador. Também vai estar suportado aí por uma garra. Está aí só mostrando na figura ele montado para vocês observarem como é que fica, né? Reparem depois também, pausando o vídeo, voltando ele, né, que essa unha de destilação tem uma saída, que é uma saída para vácuo. Se você quiser realizar essa destilação a pressão reduzida, fazendo com que a temperatura de ebulição se torne menor, você também pode usar desse recurso, ligando ele a um sistema de vácuo. Estamos colocando aí a nossa mistura de água e acetona, que vai ser destilada. Vamos destilar 100 ml, o que vai ocupar menos da metade da capacidade do nosso balão, que é de 250, né? E lembrar, né, que não é seguro, né, você destilar usando um balão em que ele esteja preenchido com mais do que 70% da sua capacidade. Então, se é um balão de 250, né, 100 ml vai estar dentro da capacidade considerada segura para essa destilação poder ser realizada. Então, agora a gente está afixando o balão com a garra. Esse balão já está dentro da manta de aquecimento. Vamos colocar o redutor para poder encaixar sobre ele a cabeça de destilação com o termômetro já preso à parte superior. E o nosso condensador está preso por uma garra de 3 dentes, uma garra também móvel, em que a gente vai poder também ajustar a altura, a profundidade, para que haja um perfeito encaixe do condensador à cabeça de destilação, sem que haja nenhum tipo de tensão que também poderia provocar uma quebra dessa vidraria. Então, está aí a garra já presa à cabeça de destilação. A água, né, que passa no encamisamento desse condensador já está ligada, então já está fluindo a água ali dentro. E agora vamos prender o nosso balão de recolhimento à unha de destilação, que vai ser encaixada na outra extremidade do condensador. Então, a gente prendeu aqui com uma garra. Essa garra vai ficar presa a uma segunda
haste universal e presa na altura e na profundidade, né, em que o encaixe também possa ser perfeito e que não haja nenhuma tensão em nenhuma dessas junções que a gente precisa realizar na montagem dessa destilação simples, ok? O ideal seria que a gente pudesse fazer um isolamento térmico, né, para poder não haver perda de calor, né, para o ambiente, e de modo a gastar também com isso menos energia e obter uma destilação com o menor gasto energético possível. Mas aqui a gente vai deixar ele aberto para vocês poderem visualizar melhor. Ligamos aí nossa manta, né, o reostato interno dela. Nem todas as mantas têm esse regulador, né? Então a gente pode usar em alguns casos um variac externo, onde a gente pode variar a tensão que vai ser aplicada à manta para que ela possa então fornecer o calor que a gente vai precisar para que esse líquido entre em ebulição. Líquidos menos voláteis vão precisar de uma taxa de aquecimento maior, né, uma tensão maior aplicada à manta, e líquidos menos voláteis a gente vai precisar de menos tensão para que a gente atinja temperaturas menores. Bom, aqui a gente já está aquecendo, o líquido já está entrando em ebulição, o vapor começa a subir pelo balão, ele a princípio condensa e volta, cada vez essa vidraria vai ficando um pouco mais quente, até que esse vapor consiga chegar na parte superior da cabeça de destilação, atinja o condensador, e aí finalmente condensando no condensador de tubo reto, esse líquido condensado vai poder escorrer através desse tubo interno e ser recolhido no segundo balão. A gente está agora realizando a desmontagem desse equipamento, indo de trás para frente agora, né? Retiramos o balão, retiramos a unha, separamos o condensador da cabeça de destilação. Nesse momento a gente já levantou um pouquinho o balão para que ele não tenha mais contato com a manta e possa esfriar mais rapidamente. Após o sistema todo resfriado, a gente então pode desmontar o restante do equipamento e lavar, secar e guardar para uma próxima destilação. Então era isso que tínhamos para mostrar. No próximo vídeo vamos falar da destilação fracionada, e era isso que tínhamos para apresentar. Até o próximo vídeo. Valeu!